palavras que nós estamos assinando juntos aí embaixo e recomendando e entregando aos irmãos. Eu quero dar a minha contribuição também no dia de hoje, nessa terceira parte, falando ainda dentro desse tema tão atual, desse momento oportuno para pararmos e refletirmos na igreja como uma igreja eleita para uma missão. Nós queremos nos manter dentro desse foco e dentro desse tema. Eu peço a você que veja comigo esse vídeo. Deu para lembrar do que se trata? Deu para lembrar do que se trata esse vídeo? Queda do Muro de Berlim, 1989. Tem muita gente que não era vivo nessa época, né? Mas mesmo aqueles que não podem se lembrar, não vivenciaram esse momento, vão se lembrar pelos livros de história, vão se lembrar através da... Acho que quebrou aqui. Rodrigo, olha para mim, por favor. Acho que eu apertei com muita força aqui. Não sei se afundou. Deu? Não está passando aqui. Eu não sei se sou eu que estou passando ou se é lá em cima. Deixa eu tentar passar aqui. Peraí. Vamos lá. Coloca de novo, por favor. Não, tem algum problema aqui. Olha, disparou, está piscando. Eu acho que ele travou aqui. Tenta abrir, por favor. Vamos lá. Pode deixar lá no primeiro slide, por favor, Renan? Pode voltar, por favor. Muro de Berlim, 1989. Muitos de nós se lembram disso aí. O Muro de Berlim, um muro construído em volta da metade ou de parte da cidade de Berlim, que envolvia a parte oriental da cidade de Berlim, na Alemanha, e separava, isolava esse
essa parte da cidade da parte ocidental e vice-versa. O Muro de Berlim representou e representa até hoje um mundo dividido. Dividido por ideologias políticas, dividido por poder, dividido por ameaças, dividido por disputas territoriais, por disputa de domínio. Independente de quem construiu o muro, tanto a parte de lá do mundo como de cá do mundo, ou vice-versa, disputavam poder. O pastor Jean falou bastante sobre isso aqui. Símbolo de uma humanidade dividida, rachada. Pessoas em uma cidade que tinham a sua cultura rachada, tinham o seu relacionamento rachado. Pessoas que não podiam ter contato, pessoas que não podiam passar de um lado para outro do muro. E em 1989, a queda do Muro de Berlim passou a ser para a humanidade também um símbolo da possibilidade de reconciliação entre leste e oeste, entre um lado do mundo chefiado, encabeçado pela União Soviética e um outro lado do mundo encabeçado pelos Estados Unidos da América. Duas ideologias, duas propostas, duas defesas, e havia uma esperança de que, se vocês veem toda a alegria ali, a euforia de que agora acabou a divisão, nós podemos transitar de um lado para outro. E aquilo não só afetou a cidade de Berlim, mas, como eu disse, se tornou para o mundo inteiro esse símbolo de esperança, de que a Guerra Fria, de que a inimizade, a animosidade, a ameaça de destruição estava chegando ao fim. Mas muros caem, e mesmo muros físicos caindo, e esse como caiu, mas ideias permanecem. Muros caem, mas ideias permanecem. Muros físicos caem, mas a humanidade, na dureza do seu coração e na sua atitude, pegou e ainda cultivou e cultiva ideias. O pastor Jean falou também disso aqui, pastor Rodrigo, nas semanas passadas. E essas ideias continuaram a florescer e a serem cultivadas de um lado e de outro, sem muro. E o que nós vivemos hoje no nosso país é uma amostra de que o Muro de Berlim caiu, mas os muros continuam erguidos e sendo erguidos na nossa vida, na nossa nação, na nossa sociedade. As ideias não morreram. A maldade humana, o desejo de poder, o desejo de estar lá não morreu. E o que mais nós temos ficado alertas e às vezes assustados, e que nos motivou a fazer essa série, subir aqui para falar com os irmãos, não é para falar sobre o socialismo ou o capitalismo. Não é para falar de que lado do muro da cidade de Berlim estava a boa e a má coisa. O que nos motivou aqui não é subir para falar o que é o positivo, o que é o negativo, e de que lado do muro Deus estava. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção ao subir aqui é falar sobre a missão da igreja. E a missão da igreja não é construir muros, é derrubar muros. A missão da igreja não é cultivar muros, é derrubar os muros. Essa é a linguagem bíblica. E é sobre isso que nós estamos falando e procurando falar com os irmãos aqui nesses dias. A nossa missão como igreja é reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Aqui na PIB, nós sintetizamos o nosso entendimento da missão com essa declaração. Nós entendemos que reconciliar pessoas diz respeito a trazer pessoas para a mensagem do Evangelho e fazê-las ouvir que Deus as chama para reatar o seu relacionamento com Ele. Que na cruz do Calvário, o que está na direita ou o que está na esquerda foram chamados para se arrepender e para crer e confiar que em Cristo Jesus nós temos redenção, salvação e esperança de um governo sem fim. A nossa ideia é que pessoas precisam ser chamadas para reconciliarem o seu relacionamento com Deus e assim nós podemos reconciliar o nosso relacionamento uns com os outros e crescermos no relacionamento com Jesus.
Nós entendemos que crescer no relacionamento com Jesus é crescer no discipulado, é crescer naquilo que Ele nos mandou fazer, a nossa missão, fazer discípulos. Portanto, está totalmente focado dentro da nossa missão a ideia de que a igreja não é construtora de muros, não apoia muros, a igreja destrói muros. A missão da igreja tem sido profanada e é sobre isso que nós queremos falar aqui com os irmãos. Pesa sobre nós, como líderes, a responsabilidade de dizer e de falar sobre essa missão da igreja. E para falar sobre essa missão da igreja, nós precisamos olhar para as Escrituras, nós precisamos voltar para as Escrituras. É sobre isso e é assim que os irmãos precisam ler aquilo que estamos falando nesses dias aqui. Não nos leia, por favor, como alguém que subiu, e geralmente, se você está nos vendo pela internet, ou nos vai ver lá no YouTube, geralmente a gente ouve e a gente já quer saber assim, deixa eu ver de que lado Marconi está. Pastor Jean subiu para pregar, vamos ver de que lado ele está. Pastor Rodrigo vai falar hoje, vamos ver de que lado ele está. Do lado de cá do muro ou do lado de lá do muro? Se você nos lê assim, você não vai nos entender. Porque nós não estamos absolutamente preocupados com o lado de lá ou o lado de cá do muro. Nós estamos preocupados em dizer, não pode ter muro. E ao dizer não pode ter muro, a gente acaba ofendendo quem está do lado de cá ou de lá do muro, que quer o muro, que alimenta o muro, que constrói o muro, que gosta do muro, que está contribuindo para o muro, ou que esqueceu da missão que é destruir o muro. Nossa missão é reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Eu quero fazer 3 afirmações e 3 alertas para os irmãos a respeito da missão da igreja, de como nós devemos observar e reatar a nosso compromisso com a missão da igreja nesses dias. O primeiro deles, no próximo slide, é a igreja, antes de ser uma massa de eleitores em disputa, é uma geração eleita e uma nação santa. A igreja, antes de ser uma massa de eleitores, é uma geração eleita, uma nação santa. Santa significa separada para Deus e por Deus para uma missão. 1 Pedro 2, 8 e 9, o pastor Rodrigo leu esse texto também aqui, falou sobre ele, está no slide seguinte. Diz assim: os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Nós estamos no meio de uma geração que não crê. De muitas pessoas que não creem no Evangelho, tropeçam. Mas no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim, vocês, porém, escuta, vocês, porém, são geração eleita. Vocês, porém, são sacerdócio real. Vocês, porém, são uma nação. E antes de ser a nação brasileira, que nós somos uma nação separada para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Mesmo nas nações que estão do lado de lá do muro. Se você e eu estamos de um lado e tem nação do outro lado, aqueles que estão do outro lado são chamados também para pertencer à nação santa. E somos chamados para anunciar as grandezas daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Essa é a nossa eleição. Presta atenção no que eu acabei de dizer. Eu disse que a igreja, antes de ser uma massa de eleitores, é uma igreja eleita. Eu disse que a igreja, antes de ser eleitora, é eleita. Eu não disse que a igreja não vota. Eu não disse que a igreja não elege. Eu não disse que a igreja não é eleitora. Eu não disse que a igreja não tem que participar do momento do nosso país votando, decidindo, escolhendo um lado, porque se tem muro e se tem 2 lados, nós temos sim que voltar a escolher o que é melhor para o nosso país ou o que é menos pior para o nosso país.
Eu vou votar, você também vai votar. E a gente, para votar, deve votar com consciência, com pensamento, com reflexão, com convicção. Quer você vote para o lado de cá, para o lado de lá, para o lado de lá, para o lado de cá, você vote com consciência. E como disse o pastor Rodrigo aqui, com liberdade de consciência, que é próprio da nossa confissão batista. Vote com liberdade de consciência, ainda que eu não concorde com o teu argumento, vote. Exerça o teu papel de igreja, eleja. Mas presta atenção, antes de você ser alguém que elege, você é eleito. Antes de ser alguém que confia no seu voto, você tem uma missão a exercer como igreja. O seu voto não é moeda, nem o meu. O nosso voto não é a nossa maior esperança. Nossa maior esperança é que nós somos eleitos para levar como nação santa, povo exclusivo de Deus, uma mensagem. E que essa mensagem, anunciar as grandezas do Senhor, é poderosa para transformar uma nação. Transformar uma nação corrupta, uma nação que afasta do Senhor, uma nação de pesar, uma nação que está longe do Senhor, em uma nação santa. Mas não é, quando Pedro está falando nação santa, ele não está pensando em nação no sentido político em primeiro lugar, está pensando em gente, de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja só vai santificar uma nação como o Brasil quando ela amadurecer como nação santa dentro do Brasil. Como uma nação com uma missão dentro do Brasil, separada para Deus. Que elege, mas que não se vende, que não se alia a nenhuma missão acima da missão que Cristo nos deu. Não é a missão da direita, não é a missão da esquerda, não é a missão do centro, não é a missão da diagonal, é a missão do reino, é a missão de Cristo no nosso coração. Essa igreja eleita, essa igreja que tem uma convicção, eu tenho um chamado, uma eleição. A minha eleição é levar a mensagem do evangelho, do arrependimento, apontar o dedo na cara de qualquer um que governa o nosso país ou que venha governar e dizer, você está errado, você está errada, porque antes de te eleger, eu sou eleito. Não importa se você ou eu queremos votar em quem está ou em quem quer voltar, não interessa. Interessa, em primeiro lugar, que ao seu voto, antes de ser de eleitor, seja de eleito. Entende isso? Quando eu digo não interessa, volto a dizer, eu não disse que não é a nossa responsabilidade. Eu disse que diante da sublimidade, da emissão e da eleição divina, nós temos que inverter os valores. A nossa primeira missão é sermos eleitos. É entender a nossa eleição. Nós não estamos isentos de ser eleitores. Não estamos isentos se você quiser ir para a rua, participar de um comício, participar da defesa das suas ideias na rua, na televisão. Faça isso. Isso não é pecado. Isso faz parte da nossa missão. Mas isso não é a nossa missão. A nossa missão pode usar isso como meio, mas isso não é a nossa missão. E a Bíblia revela a importância. Eu poderia ficar aqui citando vários exemplos para deixar claro para os irmãos que o que nós estamos falando aqui não é que o cristão não tem que estar dentro da política. Nós não estamos falando isso aqui. Eu poderia citar o exemplo de Daniel, que como governador da Babilônia, e Deus o colocou como governador na Babilônia, que era um país, que era uma nação que oprimia, que levou cativos os judeus. E mesmo debaixo de um povo, de uma nação que os levou cativo, o Senhor colocou Daniel lá como profeta. Não importa qual é o governo, qual é o governante, qual é a situação que nós vamos ter no Brasil ano que vem, a igreja tem que se posicionar com voz profética. Eu quero o melhor para o meu país, eu quero votar no que eu acho melhor ou menos ruim para o nosso país. Mas seja o que for que acontecer, a igreja é uma geração eleita para colocar o dedo na frente dos nossos governadores, presidentes, vereador, deputado, senador, quem for, e dizer como Daniel disse em Daniel 4:27,
Ele chega diante do rei e diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados, talvez você continue a viver em paz. Olha a petulância de Daniel. Não amaciou, não. Não chegou diante do rei da Babilônia não, porque não sei o quê, a gente está aqui cativo, você como é, né? Não persegue a gente, cuida do povo e tal. Ele também fazia isso, não é problema fazer isso. Mas naquele momento a palavra do Senhor veio a ele aponta no dedo do rei da Babilônia e diz assim: você tem que se arrepender. Os profetas eram colocados pelo Senhor diante dos reis em Israel e diante dos reis das nações pagãs. Até as nações pagãs eles afrontavam. Eles falavam do juízo do Senhor. Tinha hora que eles falavam, inclusive, que as nações pagãs, os governos pagãos, dominariam e levariam o povo para o cativeiro. Jeremias, no capítulo 29, no verso 7, falou para os judeus no exílio. E tinha um monte de profeta na época de Jeremias, levantando e dizendo assim: não, nós não vamos para o cativeiro, não vai ter cativeiro, ninguém quer cativeiro, o cativeiro não vai acontecer, foram para o cativeiro. E no cativeiro eles continuaram a profetizar: não, isso aqui vai passar rápido, não, vai passar rápido. Jeremias se levantou e disse assim: vai durar 70 anos. Sofreu, coitado. Jeremias se levantou dizendo assim: sim, Deus vai colocar vocês debaixo de uma nação opressora. Vocês serão oprimidos, serão perseguidos, porque vocês precisam amadurecer como povo, precisam se arrepender. E ele disse para o povo lá no cativeiro, ele falou assim: olha, vocês estão aqui debaixo de um governo corrupto, debaixo de um governo injusto, aconteceu isso com vocês, sabe o que vocês fazem agora? Ele diz assim, no capítulo 29 de Jeremias: construam casas, habitem nelas, casem-se, tenham filhos, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade dessa cidade onde vocês estão, para o qual Deus deportou vocês, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E não deixem que os profetas e adivinhos que tem no meio de vocês vos enganem. Essa é a palavra do profeta Jeremias. O que eu quero dizer com os irmãos? Que isso aqui é postura de quem sabe que a sua eleição está acima da sua posição como eleitor ou como cidadão, como qualquer coisa. Ele está aí na Babilônia ou ele está em Jerusalém. A palavra profética dele permanece firme. Ganhe o candidato tal ou ganhe o candidato tal, a minha palavra profética permanece firme. O Senhor está falando isso? É isso que está falando. Você está errado, você está errado. Mas se a gente falar, nós vamos para a Babilônia, vai. Se eu for contra isso, vai acontecer, vai. Mas mantenha a sua palavra de acordo com a tua missão, de acordo com o evangelho do Senhor. Mas se eu falar isso aqui, vão achar que eu sou aquilo, vão. Vai para a masmorra igual Jeremias, mas nós vamos nos manter fiel à nossa missão como igreja. A igreja no Brasil não precisa de gente que gosta de muro, precisa de gente que quer quebrar o muro. Precisa de gente, eu disse para os irmãos aqui na parte da manhã, que às vezes as pessoas nos ouvem falar isso e falam assim: mas você está em cima do muro. Então eu disse para eles assim: num certo sentido a gente está em cima do muro. Porque nós estamos subindo em cima do muro e dizendo assim: quebra esse muro aqui. Esse muro aqui não pode existir. Ao invés de eu ficar de um lado do muro dizendo para você assim: fica do lado de cá, porque o lado de lá, isso fica do lado de cá. Enquanto outros irmãos estão do lado de lá dizendo: fica do lado de cá. Porque o lado de lá, enquanto estão um do lado e outro do outro, citando versículo bíblico, citando teologia, citando argumentos, citando ideologia política, citando palavras isoladas do texto bíblico, pegando partes do evangelho e justificando a sua direita ou a sua esquerda, enquanto tem um monte de gente falando isso, tem gente que tem que subir em cima do muro, como aquelas pessoas subiram e quebrarem o muro, e destruírem o muro, e denunciarem o muro.
E é esse o aspecto que nós estamos abordando com os irmãos. Não nos interessa ficar de lado nenhum, dizendo, passa para o nosso lado. Não fica do lado de lá, porque de lado de lá tem irmãos que estão fazendo a mesma coisa e estão errando igual você, igual eu. Mas é um absurdo aquele irmão pensar assim, ele também está pensando a mesma coisa de você. É um absurdo você pensar assim, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo, como diz o pastor Jean, mentalidades polarizadas, divididas, muralizadas. Em que quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos em alguns pedaços do Evangelho. E nós identificamos alguns pedaços do Evangelho com ideologias políticas que coincidem do lado de cá ou do lado de lá. E nós achamos que estamos do lado certo. Eu desafio você, vote sim do lado que você acredita que é o lado melhor. Vote, mas não confunda o lado que você está com o lado de Deus. A mensagem ideológica e política que você apoia com o que o Evangelho é. Porque a nossa eleição está acima disso. A nossa eleição é mais séria do que tudo isso aí. Mateus capítulo 28, a segunda afirmação que eu quero fazer para vocês e alerta nessa noite, número 2, está depois desse slide aí. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações e não tomar posse política de todas as nações. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações e não tomar posse política de todas as nações. Mateus 28, capítulo 28, verso 18, Jesus se aproximou dos discípulos e disse assim, toda autoridade está falando de reino, de governo. Ele andou por toda parte anunciando o evangelho do reino de Deus. A palavra reino significa governo, domínio. Jesus andou e entrou na nossa história, manifestou-se na nossa história para dizer que um governo, um domínio, acima de todos os domínios, de todos os reis, de todos os príncipes, de todos os governos, se manifestou dentro da história humana. Um governo soberano, um governo sublime, um governo redentor. E ele, após ressuscitar, ele diz aos discípulos assim, todo domínio, toda autoridade, todo governo, eu tenho, foi me dado nos céus e na terra. E aí ele fala o que a gente tem que fazer dentro das nossas experiências diárias como cidadãos dos nossos países. Ele diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, inclusive do Brasil. E ele fala como? Batizando-os, identificando-os com a minha morte e a minha ressurreição, pregando o arrependimento para eles, confrontando o Brasil com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem de confiança na minha autoridade, no meu governo, na minha vontade, na minha soberania. Confronte o seu país, confronte as pessoas ao seu redor, não com uma ideologia política em primeiro lugar, mas com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem política, porque ela diz que um reino chegou, um rei chegou, e ele tem um governo acima de todo governo. E ele chama os governantes, os homens, as mulheres, as nações ao arrependimento, para batizarem, para serem inseridos na sua morte e ressurreição, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. Você e eu não fomos eleitos para fazer com que as pessoas obedeçam a uma ideologia, ao pensamento evangélico. Nós somos eleitos para fazer com que as pessoas se identifiquem com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós não fomos eleitos para outra coisa a não ser levar pessoas a obedecer a Cristo. E Jesus diz assim, obedecer o que eu ordenei. Essa é uma palavra de quem está governando, de quem reina. Vocês vão com a autoridade que eu deleguei a vocês. A igreja não vai mudar o Brasil se ela não usar a autoridade certa. A autoridade que é exercida em oração, em proclamação de arrependimento. A autoridade não foi delegada para tomar postos políticos, embora nós possamos e devamos ter profissionais políticos lá. Mas os nossos profissionais políticos que estão lá ou que vão para lá, têm que ir para lá com essa missão, com essa eleição, com essa convicção, com esse entendimento. Mas Marconi, eles vão ser trucidados lá, que sejam, então vai. Porque se foi chamado para ir lá, então saiba, você vai e vai como um profeta de Deus. Vai,
mas vá para um lado ou vá para o outro, mas seja o lado que você tiver, o partido que você tiver, saiba, eu sou eleito. Eu vim aqui não para ficar batendo em teclas viciadas em que um lado ou que o outro lado bate. Eu vim aqui para anunciar o evangelho inteiro. E que se for preciso, eu ponho a mão, o dedo na cara de alguém que o meu partido apoia e digo, você está errado. Mas Marconi, o jogo político não cabe isso. Então não entra no jogo, que é sujo. Os locais onde a igreja mais cresce são os países onde ela é oprimida, perseguida, onde não tem cargo político nenhum. Isso quer dizer que a gente não deve ter cargo político? Eu não disse isso. Se nós podemos ter, vamos ter bons profissionais lá. O que eu estou dizendo é que nós não dependemos disso, porque essa não é a nossa missão. E a maior prova disso são os países que os irmãos estão morrendo pelo evangelho, não tem nenhum tipo de acesso à influência política, mas estão minando as raízes da sociedade através de pessoas que estão sendo batizadas, ensinadas, discipuladas, transformadas, e está se tornando uma nação santa dentro de uma nação podre. Olha para a história da igreja. A história da igreja apoia o que estamos falando. O pastor Rodrigo falou isso aqui. A história da igreja diz que quando a igreja se ligou ao poder, a ideologias políticas, ao poder político, a cargos políticos, quando a igreja quis dominar e impor por meio da força política, da ideologia política, as doutrinas cristãs, a protestantização ou a cristianização do Estado, a igreja se deu mal. Mas quando a igreja, em grandes avivamentos da história, como os dois grandes despertamentos que aconteceram nos Estados Unidos, no século XX, século XIX, século XX, cidades receberam avivamento, a igreja entrou em arrependimento, entrou em oração, pregava o evangelho, chorava nos seus cultos pela cidade, anunciava o evangelho do arrependimento, da fé em Jesus, do confronto da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu em algumas cidades? Os prostíbulos começaram a fechar. Não precisou fazer lei evangélica falando que era proibido ter prostíbulo. As pessoas começaram a ser transformadas. Não tinha mais ninguém para ir no prostíbulo. Os bares começaram a ser fechados. A corrupção começou a acabar. As igrejas crescendo na cidade. Essas são amostras que Deus nos dá na história, de quando a igreja descobre para que ela foi eleita e qual é a missão dela. Ela pode ir para a política, ela pode exercer política, ela deve votar, se tem oportunidade, temos candidatos lá defendendo e nos ajudando, vamos ter. Mas a igreja descobriu que essa não é a sua principal missão. Eu não estou falando sobre o governo que está, irmãos, nem sobre o governo que pode voltar. Eu estou falando sobre destruição de muros. Eu estou falando sobre a igreja estar acima dos muros, acima de tudo isso. Eu estou falando sobre uma igreja que vive com os pés na terra, que vota, que é consciente, que escolhe o que é menos pior para o seu país no momento, se for o caso. Mas que está entendendo que a missão dela está além disso, que não negocia a sua missão, não negocia a sua eleição. A terceira afirmação que eu faço para os irmãos é que a posição da igreja não é à direita e nem é à esquerda, é acima. A posição da posição da igreja não é à direita e não é à esquerda. Na linguagem bíblica, a posição da igreja é acima. Se eu estivesse começando a minha palavra agora, ou se alguém ouvir um recorte desse no Instagram, no vídeo, vai dizer assim, esse cara é isentão total. Esse cara é um cara que está falando de uma coisa assim, que a igreja vive uma bolha, lá nas nuvens, né? Não é direita nem esquerda, é acima. E que a igreja não tem que votar, não tem que se portar politicamente, não tem que influenciar politicamente. Mas como eu estou falando isso no terceiro tópico da nossa mensagem, eu espero que você esteja entendendo que eu não estou falando nada disso. Que eu estou falando
que embora você tenha liberdade de consciência para estar apoiando a direita, apoiando a esquerda, ou voltando à direita, ou voltando à esquerda, nós não podemos construir muros em cima disso porque nós estamos acima. Isso é uma palavra de dominação? Não. Isso é uma palavra de vaidade? Nós estamos acima, nós não temos nada. Não. Isso é uma palavra de escapismo, de fuga do compromisso? Não. Isso é uma palavra de responsabilidade com o Evangelho e com a missão. Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim, Efésios capítulo 1, verso 18, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual os chamou. Olha a oração de Paulo. Eu acho que ali eu não pus a partir do 18, né? Mas eu já chego ali. Para que vocês conheçam a esperança para a qual vocês foram chamados. E aí no verso 20 ele vai dizer assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, e não apenas nessa era, mas na era que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. E Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma que o texto bíblico diz que Ele já nos ressuscitou com Cristo, ele diz que nós também já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Você ainda não tem um corpo glorificado, não passou pela experiência da ressurreição dos mortos, mas ele está dizendo o seguinte, esta já é uma verdade garantida. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. E da mesma forma ele está dizendo o seguinte, já é uma realidade garantida que nós temos posição de autoridade. É isso que significa estar assentado com Cristo nas regiões celestes. Não é estar vivendo numa bolha, fora do mundo, abandonando o mundo. É estar vivendo com a consciência de qual é a autoridade que foi delegada à igreja. Qual é a missão que foi delegada à igreja. Quando nós nos limitamos a ser uma igreja que negocia do lado de cá do muro, ou de lá do lado do muro, que constrói muro, que briga com quem está do lado de cá, que briga com o irmão que está do lado de lá, que briga com quem está do lado de cá, você profana a sua posição em Cristo, você profana a missão de Cristo, você profana a autoridade que foi delegada para você, você profana a missão que Deus deu a nós. Esse é um chamado para nós nos arrependermos. Esse é um chamado para você, eu que estamos aqui, para você que está me ouvindo aí na internet, nos arrependermos como igreja brasileira. Votarmos sim, mas em arrependimento, quebrarmos o muro. Esse é um chamado para quem sabe você, essa semana, ligar para alguém, ir atrás de alguém que você construiu um muro, que é um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, alguém da tua família. Alguém que você deletou na rede social. Alguém que você falou mal. Um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, comprado pelo mesmo sangue que eu e você, que só porque estava do outro lado do muro, acreditando que estava certo, você execrou, jogou para as cobras. Não dá para acreditar que esse irmão, essa irmã, às vezes eu já ouvi isso tanto nesses últimos dias, não. Nesses últimos não, já venho ouvindo isso tanto na vida da igreja. Não pode ser crente e estar do lado de lá. E você, que é a igreja que você é, e tu está do lado de cá? Você acha que você é melhor do que aquele irmão que tem uma ideologia política que você acha que é errada e ele não pode ser cristão do lado de lá por causa da tua ideologia política? E eu e você que fazemos, pensamos e agimos de determinada forma em que às vezes o Cristo tem que olhar para nós e dizer assim, e você acha que você merece ser cristão fazendo o que você faz? Não, mas ele está compactuando com isso e você não compactua com a mentira, com os pensamentos que vêm à tua mente durante a semana? Você não mente, você não é hipócrita, você não peca, você não profana a aliança, você também pode ser... Como você pode ser crente desse jeito? Nós temos que deixar de ser hipócritas, irmãos, e nós temos que destruir os muros. Os muros têm que cair, e eles não vão cair sem arrependimento. Sem nós voltarmos para a nossa missão. Eu poderia dar exemplo de Paulo em vários momentos no ministério dele, como ele usou a cidadania romana dele
para mostrar que nós estamos falando, não estamos falando contra isso. Se for preciso a gente defender nossos direitos constitucionais, nós vamos defender. Se for preciso a gente ter profissionais lá para barrar uma coisa, nós vamos barrar sim. Paulo defendeu os direitos de cidadania, usou os direitos de cidadania dele. Mas esse é o Paulo que diz que nós estamos muito acima de toda a nação, de toda a autoridade, de todo o poder, de todo o governo, de tudo isso. Eu quero ler Efésios capítulo 2. Aguenta a mão aqui comigo um pouquinho, estou partindo para o final, mas aguenta a mão aí. Efésios capítulo 2. Você está sendo bombardeado, você e eu estamos sendo bombardeados o tempo todo, na TV, na internet, na rua, nas propagandas, por essa divisão, irmãos. Então, dedique tempo ao Senhor para poder ouvir essas coisas. Dedique tempo para pensar essas coisas aqui. Efésios 2 vai dizer assim, Paulo fala sobre a polarização e a divisão que existia entre judeus e gentios nas igrejas. Isso existia para todo lado nas igrejas que Paulo está escrevendo. Tinha disputa, às vezes, entre judeus e gentios dentro da igreja. Quem era mais certo e quem era menos certo. Quem estava certo em fazer e quem não estava. Quem tinha que fazer isso para pertencer ao povo eleito, era essa a discussão. Se você não fizer isso, você não pertence ao povo eleito. Se você não fizer isso, você não pode ser parte do povo eleito. Judeus e gentios brigavam assim. E nessa briga, no versículo 14, vou direto para o versículo 14, no capítulo 2, Paulo diz assim, pois ele, Cristo, é a nossa paz. De ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. A missão da igreja é a missão de Cristo, destruir muros de inimizade. No verso 16 diz que ele reconciliou com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, destruiu a inimizade. E o verso 18 diz assim, pois por meio deles, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um só Espírito. Sobe comigo em cima do muro, gente. Olha para o lado direito e da esquerda e clama em alta voz assim, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um Espírito. Não é nós contra eles, não são eles contra nós. Chama a igreja dos dois lados e diz assim, igreja, você e eu temos acesso, tanto nós como vocês estamos unidos. Quebra esse muro. Como é que nós vamos cumprir a missão no nosso país, divididos por aquilo que a gente tem que transformar? No versículo seguinte de Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 28, Paulo diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Verso 28, ele destrói a ideia de polarização. De um é de Deus e no outro é de Deus, para qualquer tipo de classe. Ele diz assim, em Cristo não há judeu e não há grego, em Cristo não há escravo e nem há livre, em Cristo não há homem e não há mulher. E você pode estender essa lista para onde você quiser, inclusive chegando à nossa época e dizendo, em Cristo, na igreja, não tem direita e não tem esquerda. Pois todos são um em Cristo Jesus. Mas quando você está querendo dizer que a gente não tem que ter opção política de direita ou de esquerda? Não, porque senão eu também teria que dizer que você tem que deixar de ser homem ou deixar de ser mulher. O texto diz, em Cristo não há homem e não há mulher. Continue sendo homem e continue sendo mulher. Mas em Cristo não há divisão, não há contenda, não há nada que nos divida, nem feminismo, nem machismo. Você é de direita, você é de esquerda, continue sendo. A não ser que você se convença que está numa ideologia errada e queira mudar. Mas continue sendo. Só que entenda, defendendo o seu ponto de vista, não há ninguém de direita e não há ninguém de esquerda em Cristo. Nós somos unidos e o muro está derrubado. Vai lá e pede perdão para quem você construiu o muro e se separou. Eu fico imaginando a igreja nas casas, gente. Não há escravo e nem livre.
Paulo foi criticado porque não falou abertamente contra a escravidão no Império Romano. Paulo hoje seria execrado porque, não, Paulo, você tem que falar, você é isentão, você tem que se posicionar, você tem que falar contra a escravidão, levanta a voz, fala contra a escravidão, briga com o Império Romano, Paulo, fala, levanta a faixa, fala que você é contra a escravidão. Sabe o que Paulo fez? Ele fala assim, olha, você é escravo, continua sendo escravo por enquanto, você é livre, continua sendo livre por enquanto, mas sabe uma coisa, em Cristo não há escravo e não há livre. Aí sabe o que acontecia nas reuniões da igreja, nas casas? Eles se assentavam ao redor da mesa do Senhor, escravo com o seu Senhor. Paulo minou as ideias e as ideologias da escravidão. Ele escreve uma carta a Filemon, destruindo o poder da escravidão. Sem tomar poder político de Roma, ele destrói a ideia da escravidão. Essa é a igreja com uma missão, essa é a igreja eleita. Essa é a igreja que transforma vidas. Essa é a igreja que está acima, que pensa acima, que age acima. Paulo diz, e Paulo nos dá esse exemplo. Eu quero alertar, eu quero ainda lembrar a vocês, antes de nós encerrarmos, que Jesus viveu essa polarização. O pastor Rodrigo falou isso aqui no primeiro dia, assista lá. Deu exemplos aqui de como Jesus, nos 12 dele, poderia ser chamado de isentão também hoje. Como Jesus era assediado pelos partidos políticos e religiosos da sua época, que queriam que ele confessasse e ficasse do lado deles, que queriam colocar Jesus numa sinuca para Jesus falar alguma coisa, dar apoio para eles, para outro partido político, e dizer assim, não, ele não é dos nossos. E Jesus não estava nem aí para isso, Jesus bateu para todo lado. Jesus tinha uma missão, Jesus estava focado na sua missão. E tinha hora que o partido de casa dizia assim, esse Jesus está conosco. Aí o outro partido dos saduceus dizia assim, não, ele está conosco. Aí ele falava de ressurreição dos mortos, os fariseus falavam, ele é dos nossos. Os saduceus falavam, esse cara não é de Deus. Aí ele falava de outra coisa, dava um exemplo da tradição, arrebentava com a tradição, os fariseus falavam, esse cara não é dos nossos. Esse cara é saduceu. Ele falava, o centurião romano, ele trouxe um centurião romano, que era do governo que todo mundo odiava, ninguém queria aquele governo, o governo de Roma oprimindo os judeus. Ele chama um centurião, um soldado romano. E diante de todo o povo dele, ele diz assim, eu nunca achei fé como a sua em Israel. Olha que absurdo. Olha que atrevimento. Jesus, se publicasse um recorte de Jesus na rede social dizendo isso para o centurião romano, já pensou? Antijudeu, traidor, como pode ser profeta e apoiar o lado de lá? Jesus estava nem aí para isso, ele tinha uma missão a cumprir. Eu vi mais assim, nunca achei fé no meu povo igual a tua e vou curar o teu filho. Mas está do lado do muro. Sim, eu fico imaginando, o pastor Rodrigo falou aqui do Simão Zelote, discípulo de Jesus, olhando aquilo, eles que estavam acostumados a pegar na arma, partir para cima, vamos para a revolução, vamos pegar... Você viu o que ele falou? Vou almoçar na casa de Mateus, o publicano, o corrupto, o ladrão. Vou lá almoçar na casa dele. Mas ele é do lado de lá. Mas Jesus não tem lado. Jesus chama todos os lados para se reconciliar com ele. Duas filosofias que nós precisamos vigiar na igreja. E eu vou falar isso para encerrar aqui nesse ponto. Senão nós vamos fazer vigília. Maniqueísmo. O maniqueísmo, não tenho tempo aqui para explicar para os irmãos melhor o que é isso, você pesquisa lá, mas essa é uma ideia que surgiu muito antiga, que surgiu no cerca do século III, Mani, um profeta, fundador de uma seita. E a ideia do maniqueísmo é que o mundo é dividido entre dois polos, bem e mal, luz e trevas. E que a humanidade está presa dentro da maldade da matéria, algo meio gnóstico.
Mas o que eu quero ressaltar com vocês é que o maniqueísmo está vivo nos nossos dias e que está ameaçando muitos irmãos e nublando a mensagem do Evangelho e da reconciliação na vida da igreja em muitos lugares. Porque para o Evangelho o mundo não é dividido entre entre luz e trevas, entre Deus e diabo. Para o Evangelho só existe um Senhor e um Rei. E o mal é apenas a ausência do Senhor e do bem e do amor. Não existe um mal em equilíbrio ou em forças equilibradas, como a filosofia do Yin Yang também, que você deve conhecer. Mal e bem se equilibram. Mal e bem, Deus e o diabo estão disputando você. Isso não é Evangelho, irmãos. Deus não disputa nada com ninguém. O reino de Deus chega, os demônios são expulsos. Jesus não disputou nada com ninguém. Sua vida, a minha vida, o nosso país, as pessoas que nós vamos levar ao Evangelho, nós vamos levar o Evangelho do Senhor e não é nós contra eles. A quem está do outro lado do muro, não existe muro do lado de Deus e o outro do lado do diabo. Deus está acima de tudo reinando, não tem bem e mal que possam comparar-se e colocar-se na presença do Senhor. Nós vivemos uma época em que o piano com todas aquelas oitavas, alguns ficam do lado de cá do piano tocando Dó, Ré, Mi. Isso é o Evangelho. Dó é o Evangelho, Ré é o Evangelho e Mi também é a mensagem do Evangelho. Meu lado é o lado do Evangelho. O problema é que do lado de cá, nas oitavas de cá, Tiago, tem gente que está tocando Fá, Sol e Lá. E dizendo assim, meu lado é o lado do Evangelho, porque aqui eu toco Fá, que é o Evangelho, Sol, que é o Evangelho, e Lá, que é o Evangelho. E o problema é que o Evangelho é alguém que senta aqui, e debulha todos os teclados, todas as notas, faz acordes, inclusive dissonantes, e produzem uma harmonia, uma música linda para as pessoas ouvirem e entenderem a mensagem do Evangelho. Mas nós construímos um muro no meio do piano e ficamos nos degladiando e dizendo assim, Deus está do meu lado. E o outro do outro lado está dizendo, não, Deus está do meu lado. Porque aqui a gente toca Fá, Sol e... Nós estamos além disso. O Evangelho é mais do que isso, irmãos. Se você acha que o lado de cá está mais afinado, vota no lado de cá, isso não é pecado. Eu vou votar também. Eu vou votar no lado em que eu acho menos pior para o nosso país no momento. E sabe de uma coisa? Maior parte de vocês aqui sabem quem o pastor Rodrigo vai votar ou sabem quem eu vou votar. Nós não estamos escondendo isso de ninguém. Mas nós entendemos que quando nós subimos aqui, nós estamos falando a partir de uma posição de ensino, a partir de uma posição de profética, uma posição em que nós precisamos dizer e denunciar o que a igreja está errando. O lado que eu vou votar não é o lado de Deus. Deus está acima. Isso é uma filosofia que nós precisamos acabar. Quando você faz isso, você também se compromete com outra filosofia chamada pragmatismo, em que o importante é o resultado. Não importa o que ele faz, o que ela faz, o que ele falou, o que ela falou. Não importa o que os políticos fazem. Não importa se eles falam, se eles mentem, se eles corrompem, se eles roubam. Não importa se eles têm caráter deformado, se eles são execráveis, se eles estão dignos de correção. Não importa. O que importa é que esse lado ganhe, porque esse é o lado de Deus. Esse é o tipo de coisa que nós fazemos quando nós não entendemos a mensagem do Evangelho e nós tomamos parte de filosofias como essas e rasgamos as pessoas, rasgamos o Evangelho, negociamos a nossa missão e vivemos esse pragmatismo doentio, esses fins que justificam os meios. Os fins não justificam os meios sempre. Não seja enganado. Eu quero encerrar lendo Coríntios 10, capítulo 10, verso 3. E também lembrando a você que em determinado momento, Jesus estava falando para os discípulos, nós estudamos isso, e ele falou assim, entre vocês não será assim. O desejo de domínio, de ganhar, de construir muros, de ter entre vocês não será assim. E nesse mesmo momento, Lucas relata que os discípulos, Tiago e João, também disseram para ele, quando chegaram num povoado samaritano, eles disseram assim para Jesus, olha aqui, Jesus, tem gente aí expulsando demônios em seu nome. Você quer que a gente impede a eles? Porque eles não são dos nossos.
Jesus falou assim, deixa eles expulsarem. E ainda mais, eles falaram assim para Jesus, eles chegaram perto do povoado samaritano, dos samaritanos, e os samaritanos não queriam deixá-los passar por causa de polarização, de disputa político-religiosa. E Jesus disse para eles assim, Senhor, eles dizem para eles não querem deixar a gente passar aí, o Senhor quer que a gente pede igual Elias? Ó, base bíblica. Base bíblica. O Senhor quer que a gente faça igual Elias, peça para cair fogo do céu e consuma esse pessoal? Resposta de Jesus para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Construtores de muros. Vocês não sabem que espírito vocês são. Mas, Senhor, é base bíblica, Elias, quando aqueles profetas chamou... Não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês manipulam as Escrituras. Coríntios capítulo 10 diz que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, destruir argumentos e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Cristo. Eu tenho um chamado a fazer os irmãos, logo depois desse slide. É um chamado para que a gente possa se arrepender. Ou partilhar essa palavra com outros irmãos e irmãs. Um chamado para que a gente possa voltar ao arrependimento e à confiança no governo de Deus e não no governo de um lado ou de outro. Um chamado para que a gente possa de novo ter voz profética, porque sabemos para que fomos eleitos e qual é a nossa autoridade, para que a autoridade foi dada e qual é a nossa missão. Crônicas 7,14 diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A esperança para o Brasil não é o candidato que está a continuar ou o candidato que já esteve voltar. A esperança para o Brasil não são aqueles deputados tomarem posse. A esperança para o Brasil é a igreja acordar, se arrepender, assumir a sua real missão. É a igreja confiar no governo divino. Um autor, embora pareça muito petulante em dizer, mas um autor norte-americano, um pastor, disse o seguinte: a esperança do mundo é a igreja. Claro que a frase dele também pode ser mal entendida, mas o que ele quis dizer no livro dele é que Deus deu à igreja a tarefa de ser nação santa, geração eleita, portadora de uma mensagem, destruidora de muros. Antes de ser uma massa de eleitores, somos uma geração eleita. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações e não tomar posse política de todas as nações. A nossa posição não é, em primeiro lugar, à direita ou à esquerda, embora possamos voltar à direita ou à esquerda, mas é acima, com Cristo, nas regiões celestes. Tanto nós como vocês. Lembra da expressão de Efésios? Paulo em Efésios. Tanto nós como vocês. Vamos ficar em pé. Não é nós contra eles. É tanto nós quanto eles. Nós vamos cantar essa música pedindo a Deus que sare a nossa nação, que cure a nossa nação. Eu sei que o horário está avançado, mas, em parte, nós temos que dedicar tempo, irmãos, para ouvir e pensar essas coisas. Porque nós vamos ser bombardeados de todos os lados o tempo todo por coisas que estão contradizendo a isso aqui que nós dizemos. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Em tua casa, aqueles que te louvam, coração está de nosso Deus.
Nós oramos ao Senhor, Pai. Dá-nos arrependimento. Cante ao Senhor. O coração está no nosso Deus, bem-aventurado que vem, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Jerusalém do nosso Deus, que o teu reino venha sobre Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu governo venha, Senhor. Nós oramos isso, Senhor. Nós oramos isso, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Cante isso ao Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de construirmos muros. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de profanarmos a nossa missão. Que o teu reino venha sobre o Brasil. Que o teu reino venha sobre a igreja. Ouve, Senhor. Oh, Deus. Nossa oração, Altíssimo. Sara a nossa nação. É o que nós oramos, Senhor. Nossa oração, Altíssimo. Nós oramos isso, Senhor. Esse é o nosso clamor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo, Senhor. Só o Senhor é. Só o Senhor é. Não são as nossas ideologias que são santas, é Ele que é santo. Não é o lado de lá, o lado de cá, é Ele que é santo. Nós confessamos isso nessa noite, Senhor. Só Tu és santo, elevado. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Canta isso para o nosso país. Só Tu és santo, Senhor. Venha a nós o Teu reino. Só Tu és santo. Venha a nós o Teu governo, o Teu reino. Venha a nós, Senhor. Essa oração, Altíssimo. Essa é a nossa oração, Senhor. Esta oração, Altíssimo. Sara a nossa nação, Senhor. Sara a igreja. Sara a Tua igreja, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos e pedimos ajuda ao Teu Espírito para que a igreja brasileira entre num tempo de arrependimento,
Pedimos ajuda ao Teu Espírito para que nós, Igreja Brasileira, entremos num tempo de arrependimento, de quebrantamento, por profanarmos a nossa missão, por negociarmos a nossa fé, por nos degladiarmos dos lados e construindo muros entre nós, sendo que o Senhor destruiu o muro da inimizade. Nós nos arrependemos como Igreja Brasileira e pedimos ao Senhor: sara a nossa nação. Nós vamos votar, nós vamos lutar por aquilo que acreditamos, mas nós pedimos ao Senhor: traz-nos ao nosso coração a unidade. Se eu preciso mudar as minhas concepções políticas, ou se o meu irmão precisa mudar suas concepções políticas, fala conosco. Se a gente precisa mudar um lado, fala conosco. Mas não nos deixe esquecer que nosso lado não é um ou outro, nosso lado é acima, sentado contigo nas regiões celestiais. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o seu nome. Obrigado por essa noite. Que a sua palavra produza o seu fruto. É a nossa oração, em nome de Jesus, em quem confiamos pela nossa nação. Amém.